Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje meu cabelo está rebelde. É, Como vocês estão? Espero que bem. Já começaram a estudar, porque daqui a pouco já tem avaliação final, viu? A V2. Vocês tiveram como a V1 o trabalho, não é isso? O trabalho dos vídeos. Parabéns, todos ficaram ótimos, tá? É, a V2 vai ser prova mesmo, vai ser via formulário do Google, e aí quando for a data eu vou avisar a vocês direitinho, tá bom? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o sistema hematológico e as principais patologias que acometem esse sistema quando se trata de pediatria, tá? Quando a gente fala em sangue, a gente tem os elementos figurados e o líquido, não é isso? O professor nunca ouviu falar de elementos figurados. Os elementos figurados, eles nada mais são do que os elementos sólidos presentes no sangue. Deixa eu só passar aqui o slide. Pronto. Como eu estava falando com vocês, os elementos figurados do sangue são a porção sólida, tá? Tudo que tiver de sólido do nosso sangue a gente vai chamar de elementos figurados. A gente tem que a porção sólida do sangue é formada pelos glóbulos vermelhos, né, que a gente chama de hemácias ou eritrócitos. A pessoa nunca ouviu falar eritrócito. Eritrócito é um nome também que a gente chama hemácia ou glóbulo vermelho, tá? E a gente também tem os glóbulos brancos e a gente também tem as plaquetas, tá? Os glóbulos brancos a gente tem as células de defesa do nosso corpo, né? Que são os leucócitos, os linfócitos, os monócitos, os eosinófilos, todas essas linhagens de sangue sanguíneas, elas são de elementos figurados de glóbulos brancos. E também temos as plaquetas, tá? Que também são elementos figurados. Já na porção líquida, a gente tem o plasma, né? Que é a parte líquida do sangue. Não sei se vocês já viram, quando a gente faz uma coleta de exame de sangue, fica sedimentado, uma parte mais transparente e uma parte mais escura embaixo. A parte escura são os elementos figurados. Nessa parte Nessa parte transparente, que a gente chama de plasma, a gente vai encontrar, né, uma maior porção de água e sais minerais, enzimas, pigmentos, proteínas, albumina e globulina, que são algumas substâncias que são essenciais para a manutenção do sangue. Agora, já começando a falar sobre as principais patologias que acometem o sistema sanguíneo, né, seus elementos figurados principalmente, a gente vai ter a anemia, tá? A anemia ela é caracterizada pela redução do número de hemácias ou eritrócitos, tá? Ou da hemoglobina circulante. Professor, o que é hemoglobina? Hemoglobina é a substância que dá o pigmento vermelho para o sangue, tá? Ela é uma substância que está presente nas hemácias e esse pigmento vermelho, essa substância, ela é a substância, a parte da hemácia que é responsável por carregar o oxigênio. Então, se eu tiver um problema na hemoglobina, eu não vou conseguir carregar oxigênio de maneira eficiente. Se eu não tiver hemoglobina, da mesma forma. Ou se o meu número de hemácias estiver reduzido, consequentemente, o meu número de hemoglobina também vai estar reduzido. E isso vai acarretar, né, na falta de transporte do oxigênio, principalmente, tá? Os valores normais do hematócrito na infância devem variar entre 35% e 50%, e a hemoglobina entre 13 gramas por decilitro e 16 gramas por decilitro. Professor, você falou grego aí agora, eu não entendi nada que você falou. Calma, gente, é o seguinte, vou explicar para vocês. Só um momento, para um negócio doido aqui. Hematócrito é a porcentagem de hemácias que eu tenho no sangue, numa determinada amostra. Se naquela amostra eu tenho tanto, então quer dizer que no meu sangue eu tenho tantos por cento de hemácia. Por exemplo, coletou o sangue e aí centrifugou, colocou naquela máquina que centrifuga, que roda bem rapidinho, e aí as hemácias desceram e o plasma ficou na parte de cima, tá?
por gravidade e pela força centrífuga. A gente tem, então, que deu 38. O valor do hematócrito da criança entre 35% e 50% é normal. Então, deu 38, está tudo bem. Se tivesse dado 20, a quantidade de hemácias que tem no sangue daquela criança é muito inferior ao que é determinado como normal. Então, a gente teria que investigar por que isso está acontecendo, tá? E a hemoglobina, ela também é medida, também tem como medir a quantidade de hemoglobina corrente. E a gente tem que pode ser entre 13 a 16 gramas por decilitro de sangue, tá? Esse da hemoglobina a gente não vê muito, a gente vê mais a questão do hematócrito, né? Da quantidade de hemácias por amostra, tá? Na infância, o volume de sangue está em franco processo de expansão em função do crescimento corporal. Isso é óbvio, né, gente? Quanto mais a gente cresce, mais sangue a gente vai precisar. Então, quando o meu corpo cresce, aumenta também a minha necessidade de sangue nesse corpo. O que aumenta muito a necessidade de ferro. Ferro é a molécula principal formadora da hemoglobina. Uma molécula de hemoglobina é formada por 4 moléculas de ferro, tá? Como elemento fundamental das formações das hemácias, ou seja, o ferro ele é um elemento fundamental para se formar as hemácias, tá? Quais são as principais causas da anemia? Existem vários fatores que causam anemia. Alguns deles são deficiência na produção dos eritrócitos, né, glóbulos vermelhos ou hemácias, deficiência de ferro, doenças crônicas, doenças renais, leucemia, perdas de sangue, né, hemorragias, osteoporose, doenças hereditárias, doenças parasitárias, deficiência da vitamina B12 e alguns medicamentos. Professor, tem um tanto de coisa aí que eu nunca ouvi falar que pode causar anemia. Por exemplo, a osteoporose. Por que será que a osteoporose está diretamente relacionada com a anemia? Vocês lembram que as células sanguíneas elas são produzidas nos ossos, dentro dos ossos longos, né? Quais são os ossos longos que a gente tem? Fêmur, tíbia, húmero, rádio, una, não é? Fíbula. A gente tem esses ossos longos no nosso corpo. Também temos aqui na nossa bacia produção de glóbulos vermelhos. Professor, mas a osteoporose ela não é só falta de cálcio? Sim, ela é uma dificuldade na absorção do cálcio, né, do remodelamento ósseo, e isso vai prejudicar também as estruturas internas do osso, a medula óssea. E se a medula óssea estiver prejudicada, consequentemente a minha linhagem sanguínea também vai ser prejudicada, tá? Doenças renais. Por que doenças renais? Porque a gente tem a linhagem que é responsável pela parte da glândula adrenal. Se o rim estiver danificado, minhas glândulas adrenais também vão estar danificadas. E elas também são responsáveis por grande parte da produção de mediadores que vão influenciar a medula óssea a produzir sangue ou não, tá? Doenças parasitárias. Se eu tiver um verme intestinal que está ali sugando meu sangue o tempo todo, então com certeza eu vou ter uma diminuição do número de hemácias, tá? E entre outras coisas, tá? Qualquer dúvida podem me questionar no privado. Manifestações clínicas da anemia. Algumas manifestações gerais: fraqueza muscular, fatigabilidade fácil, repouso frequente, respiração superficial, sucção deficiente e pele pálida. Esses são sinais gerais, tá? Repouso frequente, respiração superficial e sucção deficiente são condições que aparecem pela falta do nutriente, falta do oxigênio das hemácias, e aí a criança acaba ficando cansada fácil, não consegue mamar direito, tá? Manifestações no sistema nervoso central: cefaleia, tontura, síncope. Síncope, para quem não sabe, é desmaio, tá? Irritabilidade, raciocínio lento, diminuição da concentração, apatia e depressão. Depressão não a doença mental, tá, gente? Não a comorbidade mental. Depressão no sentido de o sistema nervoso ficar deprimido, no sentido de
as ações dele ficarem deficientes, tá? Depressão do sistema nervoso central. É a mesma coisa de rebaixamento do nível de consciência, tá? Choque, né, que é por anemia por perda de sangue, que a gente chama de choque hipovolêmico, né, choque por perda de sangue. A perfusão periférica ela vai ser deficiente, a pele vai ficar úmida e fria, a pressão arterial e a pressão venosa central vão ficar baixas e na tentativa de compensar todo esse quadro, a criança vai começar a apresentar taquicardia, tá? Agora vamos falar das anemias mais específicas, tá? As anemias que mais acometem as crianças, principalmente. A gente tem a anemia ferropriva. Como o nome próprio já diz, né? Ferropriva, privação de ferro. É uma anemia que ela vai acontecer por deficiência de ferro e as suas principais causas podem ser a prematuridade, né? A criança ainda não está com seu sangue totalmente formado e aí ela vem a nascer e aí ela nasce com deficiência na formação das hemácias, deficiência de ferro. Má absorção dos nutrientes por alguma doença crônica intestinal, por exemplo, a doença de Crohn, que é uma doença que dificulta a absorção intestinal. Também tem algumas intolerâncias alimentares que também modificam ali a parte de absorção dos nutrientes, tá? Sangramento crônico, né? Algum tipo de hemorragia provocada por alguma condição mesmo física que não ainda foi descoberta para ser parada, né? Para evitar a anemia. Se o meu sangue está saindo, o ferro está saindo junto com o sangue, então isso vai provocar, né, uma anemia por privação de ferro, porque as minhas estruturas, a minha massa está normal, a minha quantidade de ferro era normal. A única coisa que aconteceu foi que eu perdi essa quantidade de ferro, tá? Infecções, né, pela grande demanda da formação sanguínea também pode haver uma anemia ferropriva e também a ingesta insuficiente de ferro. Entenda que a ingesta de ferro ela é diferente do que muitos avós e mães da gente faziam, que eles tinham o hábito de fazer o quê? Colocar prego para cozinhar no feijão, colocar porca de parafuso, tudo para cozinhar no feijão, porque achava que ia soltar o ferro e ia ser melhor para o organismo para não ter anemia. Não tem nada a ver, porque o ferro que a gente ingere, a gente chama de ferro biodisponível. É diferente do ferro que é usado para fazer prego, fazer parafuso, fazer tudo isso, tá? O prego que é usado para fazer isso, o ferro que é usado para fazer isso, ele só vai se dissolver, né? Ele só vai se diluir em altíssimas temperaturas. E eu acho que o fogão da sua avó não era capaz de dissolver um prego, né? Então, o ferro que a gente utiliza é o ferro dos alimentos, né? Da couve, do feijão. E também, quando a anemia ferropriva ela é detectada, a gente vai fazer a suplementação com aquele medicamento que a gente conhece chamado sulfato ferroso. Ele sim é um medicamento que é concentrado em ferro, mas é ferro biodisponível, não é ferro iônico, porque ferro iônico é o ferro que a gente faz prego. Ferro biodisponível é o ferro que a gente consegue digerir e consegue absorver e consegue fazer hemoglobina com ele, tá? Então tem essas diferenças. É preciso orientar a família quanto à utilização do suplemento medicamentoso de ferro, assim como informá-la sobre as principais fontes alimentares. Quais são as principais fontes alimentares de ferro? São hortaliças verdes escuras, não é isso? Couve, acelga, rúcula, acelga não, couve, rúcula, fala aí gente, brócolis, todas essas hortaliças que elas são verdes mais escuras, elas são ricas em ferro. E a gente também tem beterraba e algumas outras frutas que também são bastante ricas em ferro, tá? O ferro deve ser administrado longe das principais refeições, ou seja, muita gente acha que o ferro tem que ser antes do almoço, depois do almoço. Não. A gente faz o café da manhã e a gente pode tomar o ferro ali mais ou menos 10 horas da manhã, na hora de um lanche, mais ou menos. Evitar a proximidade com o almoço ou com o jantar ou com o café da manhã, né? Refeições
as grandes refeições do dia. Então tem que ser no intervalo entre essas refeições. Tomar com leite não se deve, porque o leite atrapalha a absorção do ferro, tá? O ferro ele se liga muito facilmente com o cálcio que tem no leite, e isso pode atrapalhar, né, a biodisponibilidade do ferro. E também a gente tem que a vitamina C vai auxiliar o ferro a ser absorvido, né? As substâncias presentes na vitamina C, né, o ácido ascórbico, elas são muito boas para aumentar a absorção do ferro. Então, sempre tomar como uma fonte de vitamina C, um suco de limão, um suco de laranja, um suco de acerola, tá? Que são as frutas que a gente tem com mais facilidade e que tem mais alto índice de vitamina C, tá bom? Agora, mudando de anemia, a gente vai falar da anemia falciforme. Uma coisa que pode não ter ficado clara, a anemia ferropriva, o único tratamento que tem é suplementação de ferro, tá? Agora vamos falar da anemia falciforme, que é uma doença hereditária, ou seja, ela é passada por linhagem sanguínea de pai para filho, que vai atingir a hemoglobina. Como assim, professor, vai atingir a hemoglobina? A hemoglobina vai ter uma forma diferente, né? Os genes que são responsáveis pela formação da hemoglobina vão formar ela diferente do que ela é a forma normal. A forma normal da hemoglobina são 4 moléculas de ferro. Quando a gente tem uma anemia falciforme, a gente pode ter ou 3 ou 2. E isso faz com que a hemácia não tenha aquela forma redondinha. Como é a forma da hemácia que a gente vê nos livros? Ela é como se você fizesse uma bolinha de massinha e apertasse as duas pontas. Ela é redondinha e tem as duas pontinhas, os dois meiozinhos achatados. A hemácia falciforme, como o nome já diz, ela tem uma forma de foice. Falciforme, forma de foice. Ela parece uma meia-lua. No slide tem foto, tá, gente? Para vocês verem. Uma coisa epidemiológica em relação à anemia falciforme é que ela atinge predominantemente negros, não necessariamente retintos, não necessariamente negros de pele escura, assim como eu. Ela pode atingir pessoas que são negros de pele clara, ou que seus pais, por exemplo, os pais são negros e a pessoa nasceu com o gene mais recessivo, puxando a cor da pele de uma avó, de alguém assim. E isso acontece muito, tá, gente? E predominantemente pessoas negras com descendentes negros, eles têm mais, com antepassados negros, eles têm mais probabilidade de ter anemia falciforme do que uma pessoa branca, tá? As hemácias em forma de foice, além de ter sua forma prejudicada, elas vão propiciar a formação de trombos, porque elas são pontudas. E aí elas vão se grudando na parede das veias e artérias, e isso faz com que uma grude na outra e forme uma oclusão. Tá? A gente já viu falar em placa de aterosclerose, que é uma placa que é formada com os lipídios, mas essa placa que a gente está falando agora é uma placa formada pelas hemácias falciformes. Tá? E elas não carregam hemoglobina na quantidade esperada. A hemoglobina delas, como é deficiente, o ferro que vai carregar a hemoglobina, o ferro também vai ser carregado em quantidade menor, tá? O corpo, por sua vez, ele é responsável por destruir tudo aquilo que não é biológico, que não é compatível com a normalidade. Então ele vê uma hemácia dessa e ele vai e destrói. E isso que vai causar anemia, né? A quantidade de hemoglobina já vai ser mais baixa, porque os indivíduos com anemia falciforme têm algumas hemácias assim, que não vão carregar a hemoglobina da forma esperada. E o corpo ainda vai e destrói essas hemácias que têm essa formação diferente. E aí isso causa a anemia, tá? Durante as crises, a criança refere dor intensa, localizada principalmente no abdômen e nas articulações, que ficam edemaciadas e avermelhadas. A dor no abdômen é devida ao trabalho muito grande do baço, porque o baço que é responsável por destruir as hemácias que não servem mais. A gente tem uma vida útil das hemácias, né? Elas
são formadas, aí depois de um tempo, quando elas já estão muito cansadas, o baço destrói elas. Quando a gente está tendo dor de facão, quando a gente está correndo, está fazendo exercício, alguma coisa assim, que a gente tem aquela dor que a gente chama de dor de facão, nada mais é do que o baço trabalhando muito, porque como a gente aumentou a demanda energética, a gente aumentou a demanda por oxigênio, o baço ele vai ter que matar as hemácias porque estão sendo produzidas novas em um tempo muito rápido. E isso é devido ao exercício físico. Mas nesse caso a gente está falando de uma crise de anemia falciforme. Então tem muita hemácia que está com a forma de foice e o baço vai fazer o quê? Destruir elas. E por isso que é dada a anemia e por isso a dor no baço. É como se a criança estivesse tendo uma dor de facão em repouso. E as articulações ficam edemaciadas e avermelhadas porque a degradação das hemácias elas causam algumas substâncias tóxicas que se alojam nas cartilagens. E isso faz com que a gente tenha dor nas articulações, tá? Dor, edema nas articulações. As crianças que têm anemia falciforme, elas são muito suscetíveis a infecções, principalmente pneumonias e osteomielite. Por que pneumonias? Porque como as trocas gasosas, eu esqueço a palavra, trocas gasosas. Como as trocas gasosas vão ficar ineficientes, porque a hemoglobina ela vai ter uma forma diferente, então vai ficar o ar circulando muito fácil, por muito tempo no pulmão e a criança vai começar a hiperventilar. Essa hiperventilação pode trazer muitos patógenos para dentro do corpo e causar pneumonias. E osteomielite por causa justamente daquelas condições que eu falei. E também pela produção exagerada das hemácias, que são produzidas nos ossos, lembra? Durante a crise, a gente precisa manter a criança bem hidratada para diminuir os episódios da crise, ou seja, a gente vai tentar fazer o sangue ficar mais diluído, tá? E manter repouso durante as crises pela diminuição do aporte de oxigênio, aumentando o risco de hipóxia tecidual. Se o meu baço está destruindo as hemácias, às vezes não dá tempo de o osso produzir hemácia num tempo hábil. E isso vai fazer com que a criança ela comece a respirar muito rápido e trazendo aquelas dificuldades que eu falei. E isso causa muito risco de hipóxia, porque se eu estou hiperventilando e o ar não está tendo o oxigênio suficiente, né, a hemácia não está captando o oxigênio suficiente, meus tecidos corporais vão ficar com suprimento de oxigênio deficiente. E isso pode causar a hipóxia tecidual. Quais são as principais manifestações clínicas relacionadas à anemia falciforme? Oclusão dos vasos sanguíneos, né, que a gente já falou sobre a produção dos trombos pela forma anormal da hemácia, que vai grudando na parede dos vasos sanguíneos e um vai grudando na outra e forma um trombo. Se esse trombo se solta, a gente pode ter um infarto, um AVC, tá? Tudo isso. Icterícia. Icterícia nada mais é do que a bilirrubina biodisponível no sangue. Quando essa bilirrubina ela aumenta, a gente tende a ficar com as mucosas amareladas e a pele. E por que isso acontece? Quando eu tenho a quebra da hemácia, como eu falei, tem algumas substâncias que elas vão ficar soltas no sangue. E uma dessas substâncias é a bilirrubina, tá? Então isso pode acontecer. Problemas nos ossos e articulações devido à hiperprodução. AVC devido ao êmbolo, né? ao trombo se soltar, formar um êmbolo e obstruir uma artéria cerebral. Atraso na maturação física, porque a gente vai ser diminuída, né, mesmo o aporte de oxigênio e de nutrientes. E sequestro esplênico. Sequestro esplênico nada mais é do que o baço matando as hemácias, como eu já expliquei para vocês. Por isso que dá a dor abdominal. Para quem não sabe, o baço ele fica aqui no lado esquerdo, abaixo da costela também, assim como o fígado, mas ele é menor.
Tratamento. Existem algumas vacinas anti-hemófilos que são dadas a pessoas que têm anemia falciforme ou traços de anemia falciforme, que são vacinas que elas vão tentar normalizar a produção das hemácias, ou no mínimo fazer com que algumas hemácias sejam produzidas de forma normal, para que o sequestro esplênico, né, para que o baço não mate tanta hemácia assim, tá? Mas 10% dos pacientes que têm anemia falciforme, eles precisam de sangue, né, de transfusão de sangue regular na fase adulta, porque o baço ele vai matar muito as hemácias e aí ele precisa de um sangue novo, né, às vezes de mês em mês, de 15 em 15 dias, tá? Ou até menos intervalo, dependendo da quantidade de crise que a pessoa tenha. E também é importante tratar patologias associadas e sintomas, né? Se a pessoa tiver com o sistema imunológico fraco, isso tudo vai ser triplicado. Então, é necessário que sejam tratadas as patologias associadas e os sintomas. Outra doença que a gente vai falar agora é a leucemia. A leucemia, muita gente conhece como câncer do sangue, não é isso? Ela é uma doença neoplásica que vai acometer a medula óssea e o sistema linfático. O que é a medula óssea? A medula óssea é onde é produzida as células do sangue, tanto as células brancas como as células vermelhas. Só que a leucemia, ela majoritariamente acomete nas crianças a linhagem branca, né? Os leucócitos, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E o sistema linfático é o sistema que armazena os glóbulos brancos, que a gente chama de leucócitos, linfócitos, por isso chamado de sistema linfático. A produção de leucócitos imaturos jogados na circulação sem capacidade de exercer as suas funções. Esse é um dos sintomas e das manifestações da leucemia. A infiltração da medula óssea determina uma diminuição na produção dos elementos figurados do sangue, levando à anemia, trombocitopenia e a neutropenia. Diminuição dos elementos figurados, lembra que a gente falou que são elementos figurados? Os elementos sólidos do sangue. A gente vai ter as hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas. Se eu tenho uma diminuição da produção desses elementos, eu tenho com certeza uma anemia, além de ter uma trombocitopenia. Trombocitopenia é diminuição das plaquetas, e neutropenia, que é a diminuição das células brancas, dos neutrófilos, leucócitos, eosinófilos, macrófagos. A gente tem os tipos de leucemia. A gente tem 4 tipos de leucemia principais. A gente tem a leucemia, vamos por parte. A gente tem 2 grandes grupos de leucemia, que são as leucemias mieloides e as leucemias linfóides. Leucemia mieloide se refere ao tipo de célula, né? Se é mieloide, ela está falando que são leucócitos, trombócitos e hemácias. Tá falando desses 3 tipos de célula: leucócito, trombócito e hemácia. Se a leucemia é linfóide, ela está falando somente de linfócitos. Então fica bem fácil: linfóide, linfócitos. Mieloide, todo o resto. Tá? Qual é todo o resto? As células vermelhas e as plaquetas e os leucócitos. Tá? E dentro dessas duas, né, que a gente tem mieloide e linfóide, a gente tem mieloide aguda e mieloide crônica, e linfóide aguda e linfóide crônica. Agudo e crônico, vocês estão cansados de saber o que é. Agudo é uma coisa que está acontecendo no momento, mas que tem uma grande chance de cura. Crônica é uma coisa que ela se prolonga por mais tempo. Tá? Então, nas crianças predominam as formas agudas, ou seja, a cura é mais fácil. Como é feito o diagnóstico das leucemias? O diagnóstico ele é feito por um médico hematologista. Hematologista é aquele médico que entende sobre as linhagens sanguíneas. Tá? Todos os distúrbios relacionados ao sangue é o médico hematologista que tem propriedade para falar. É feito também um estudo das células, né, das células da medula óssea e das células sanguíneas normais, né?
E são observados aspectos morfológicos, ou seja, aspectos da forma dessas células, citoquímicos, aspectos das funções químicas, né, das substâncias químicas que estão presentes dentro dessas células, citogenéticos, como está o DNA dessas células, como está a replicação, se tem alguma anomalia acontecendo na replicação, e moleculares, que também tem a ver com essa questão de replicação e também da morfologia. E um mielograma. O mielograma é um exame que vai contabilizar as células que dão origem às células sanguíneas, tá? E aí a gente vem com o tratamento da leucemia, que a gente tem primeiramente a fase de remissão. Remissão é de voltar, tá? Durante a quimioterapia tem o objetivo de cessar a produção medular, ou seja, de fazer desaparecer as células cancerígenas, as células neoplásicas, as células que estão formando as células que estão causando câncer. Então, a medula óssea vai ser atacada por esse remédio, esse quimioterápico, e isso vai fazer com que as células elas não sejam produzidas, tá? Nessa fase, a criança vai ficar vulnerável a infecções, a sangramentos, que podem virar hemorragias. Por quê? Porque se eu estou impedindo a medula óssea de trabalhar, ela não vai só não formar as células doentes, ela também não vai formar as saudáveis. E isso vai fazer com que o sistema imunológico da criança fique deficiente. Hemorragias por quê? Porque o sistema também vai parar de produzir plaquetas, tá? Essa é a fase mais agressiva e que produz o maior número de danos, de efeitos colaterais, de náuseas, de queda de cabelo, de toda aquela sintomatologia geral de uma pessoa que faz uso de quimioterápicos, né, de quimioterapia. A gente também tem a fase de tratamento profilático do sistema nervoso central, porque a gente sabe que a leucemia ela também pode atingir o sistema nervoso central. Isso também vai ser feito com a quimioterapia, porém o foco vai ser da não disseminação das células neoplásicas para o sistema nervoso central, especificamente. E aí depois a gente vem com a fase de manutenção, que o objetivo da quimioterapia é manter a remissão, manter as células neoplásicas a zero, ou o mínimo possível. Outro tratamento que a gente tem é o transplante de medula óssea, que a medula é retirada de um doador compatível e introduzida no paciente. Eu vou depois colocar um videozinho para vocês sobre como é o transplante de medula óssea. E também, primeiramente, é buscado um doador na família, depois que, se não encontrar nenhum doador compatível, vai se buscar nos bancos de medula, tá? Então, se você tiver a oportunidade e quiser, doe medula. Eu não sei como funciona aqui em Conquista a questão de doação de medula, se é só pela forma que aspira de dentro do osso longo ou se também consegue fazer pela bolsa de sangue, mas o Hemoba com certeza pode informar vocês, tá? Quais são os principais cuidados de enfermagem relacionados à leucemia? A observação rigorosa durante a administração dos quimioterápicos, porque as drogas quimioterápicas elas são bastante citotóxicas. Então, se houver um extravasamento dessa droga, por exemplo, se eu perder o acesso e a droga entrar em contato com o tecido muscular, com pele, com tudo isso, vai ser muito ruim, porque pode fazer uma necrose dos tecidos muito, muito importante, que pode levar até amputação, tá? Então, essa droga ela foi feita para ficar dentro da veia, e mesmo dentro da veia ela ainda é dolorida, tá? Se ela sair da veia, não vai dar bom. Então, a gente tem que ficar com muito cuidado observando o acesso venoso que está sendo feita à quimioterapia, tá? Outras coisas que a gente tem que observar, distúrbios gastrointestinais, como vômitos, diarreias incoercíveis, tá? E também pode acontecer lesões renais, ou seja, a gente tem que ficar observando o débito urinário do paciente enquanto ele está fazendo uso de quimioterapia, tá? Então, a gente vai ter que manter uma hidratação venosa e oral para impedir que a criança tenha disfunção renal, precisa de uma hemodiálise futuramente. A criança já está sofrendo pouco porque está fazendo quimioterapia, ainda precisa de hemodiálise, aí isso é bastante tenso, né?
E também a gente precisa manter a calma perante a dor e o sofrimento da criança e do familiar presente, tá? O slide está bem explicadinho, tá? Qualquer coisa vocês me falem. Tem uma atividadezinha no slide também, bem facilzinha. E agora eu vou passar para vocês 2 vídeos. Um falando sobre como é feito o mielograma, né? A punção do mielograma, para vocês verem de onde é tirado esse mielograma e tal. E outro falando sobre o transplante de medula óssea, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, estou disponível para retirar as suas dúvidas.